Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos fazer alguma leitura de algum texto introdutoriamente para depois a gente chegar no nosso texto dessa noite, né? Mas vamos recapitular algumas coisas aqui. 1 Coríntios, capítulo 1. Que a gente possa dar sequência a essas nossas meditações em série. Essa que vai ser a nossa 7ª meditação nessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Lembrando aos irmãos que a igreja na cidade de Corinto, ela havia sido muito influenciada pela filosofia grega, né? A cidade de Corinto era uma cidade muito envolvida com isso. Só perdendo ali para Atenas. Então eles tinham praticamente uma espécie de torcida pelos sofistas, torcida pelos filósofos. E isso terminou invadindo a igreja também. Entre os muitos problemas que haviam na igreja em Corinto, havia o problema das divisões na igreja por causa disso. Igreja que tinha se tornado igreja vaidosa, porque valorizava muito aquilo que nós chamamos de sabedoria dos homens. Então, o que era importante para eles? Quem falava melhor, ou quem mostrava mais conhecimento entre eles. E isso era tão forte, irmãos, na igreja, que como a gente viu aqui nas meditações anteriores, gerou cismas, gerou divisões na igreja. E entre os problemas que Paulo vai tratar, esse é o primeiro problema que ele identifica na igreja. Vamos relembrar? Capítulo 1, verso 10, 11 e 12, diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Por quê, Paulo? Verso 11. Porque a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Como assim? Verso 12. Eu me refiro ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, e ainda o outro, eu sou de Cefas, e por fim aqueles que dizem, eu sou de Cristo. Primeiro problema identificado na igreja. Primeiro problema que Paulo precisa tratar. E ele faz isso do capítulo 1 até o capítulo 4 com alguns argumentos. Alguns desses argumentos nós já vimos aqui nas devocionais anteriores. Primeiro argumento usado por Paulo, como os homens são salvos? Ele está argumentando, diz assim, olha irmãos, pense comigo, como é que os homens são salvos? Eles são salvos por meio da fé na mensagem da cruz, ou na mensagem do evangelho. E o que é que diz a mensagem do evangelho, meus irmãos? A mensagem do Evangelho apresenta Cristo como tendo sido enviado por Deus para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar e assim sermos salvos. Perceba, é algo tão simples que os sábios desse mundo tão ovacionados ali pelos crentes de Corinto, eles vão olhar para a mensagem da cruz e vão dizer, isso é uma tolice, isso é uma loucura. Olha a argumentação de Paulo, verso 18 do capítulo 1. Certamente, a palavra da cruz, ou a mensagem do evangelho, é loucura para aqueles que se perdem. Verso 23. Mas nós pregamos exatamente isso. O quê? Cristo crucificado, que se tornou um escândalo para os judeus e adivinha? Loucura para os gentios. Loucura para os sábios. E esse é o primeiro argumento deles. O primeiro argumento, aliás, do apóstolo Paulo em relação a esse erro cometido por eles. O segundo argumento do apóstolo Paulo, ele vai dizer, quais são os homens? Ele pergunta, quais os homens que Deus tem salvado? Preste atenção em quem Deus tem salvado. Paulo vai dizer que, em sua maioria, Deus tem salvado pessoas extremamente simples. Ou seja, deixando de fora, muitas vezes, esses sábios que vocês ovacionam tanto. Aí Paulo diz, olha para vocês. Ele apela para que a igreja olhe para dentro dela e enxergue que, de fato, Deus escolheu em sua maioria pessoas simples. Olha o que é que ele diz no versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne,
nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, verso 27. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu, verso 28, as coisas humildes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. Esse é o segundo argumento. Primeiro argumento, a mensagem da cruz vai ser vista por eles, por esses sábios que vocês aí ficam ovacionando. Eles vão olhar para a mensagem da cruz, que para vocês é poder de Deus, e vão dizer, isso é loucura. Olha que bobagem essa de vocês. Segundo argumento, olhem para vocês. Percebam quantas pessoas simples o Senhor tem salvado. Pessoas simples, no meio de pessoas sábias assim, Deus tem escolhido aqueles que são mais simples. Olhem para dentro da igreja e percebam isso. É o segundo argumento de Paulo. E o terceiro argumento do apóstolo. Vocês lembram quando eu cheguei aí? Vocês lembram quando eu comecei a pregar o evangelho aí, evangelizar vocês? Vocês perceberam que eu usei uma linguagem simples, sem ostentar sabedoria humana, dependendo somente do poder de Deus para o convencimento de vocês? Olha que lindo esse argumento. Capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. Olha o verso primeiro. Eu, irmão, quando eu fui ter convosco, ele está lembrando aqui do início, anunciando o testemunho de Deus, eu não fiz isso ostentando de linguagem ou de sabedoria. Esse é o terceiro argumento dele. E essa é a ponte para a sua próxima argumentação que nós vamos tratar a partir de hoje. Nosso tema, uma sabedoria oculta, nessa que vai ser, como eu já vos disse, a 7ª devocional na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, só relembrando, primeira argumentação, olha, a mensagem da cruz vai ser vista por esses sábios que vocês ovacionam tanto como uma grande loucura. Para vocês que são salvos, é poder de Deus, e para eles, é loucura. Segundo argumento, olhem quantas pessoas Deus tem salvado e quem são essas pessoas. E você vai perceber que são as pessoas mais simples. Não que não hajam sábios, mas não é a maioria. Olhem para vocês, ele diz no seu argumento. E o terceiro argumento, vocês lembram quando eu fui aí a primeira vez pregar para vocês? Vocês notaram que eu não usei uma linguagem rebuscada, eu não demonstrei sabedoria, mas confiei somente no agir e no poder do Espírito Santo para convencê-los? Ele segue com a sua argumentação ainda para tratar desse problema da divisão que havia na igreja. Vamos fazer a leitura do texto? Na sequência a gente faz mais uma oração. Capítulo 2, verso de 1 a 9. Aliás, verso 6 a 9. Diz assim: entretanto, nós expomos sabedoria entre os experimentados. Porém, não a sabedoria deste século, não a sabedoria dos poderosos desta época, essa sabedoria que acompanham eles nesse sentido e que se reduzem a nada. Mas, verso 7, nós falamos a sabedoria que vem de Deus, em mistério, outrora estava escondida, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa, verso 8, que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, irmãos, jamais eles teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito lá no livro do profeta Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Feche seus olhos. Senhor, acalma nosso coração, prepara nossa mente, fala nossa alma por meio da Tua palavra. Desperta o nosso interesse em saber o que o texto está a nos dizer. Santo Espírito de Deus, abre os nossos olhos para a Tua palavra essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Para nos ajudar na didática
eu dividi a nossa devocional, breve devocional, quero crer, em 3 informações que estão listadas aí no seu boletim para que você acompanhe. 3 informações, para que possa facilitar a nossa compreensão do texto. Então vamos segui-las. A primeira informação que nós temos nesse texto é que essa sabedoria de Deus, oculta, como diz o nosso tema, é diferente da sabedoria humana, que é essa sabedoria que era celebrada pelos crentes em Corinto. Olha o que é que diz o versículo 6, o versículo que abre o nosso texto. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Como eu disse agora há pouco a vocês na introdução, o apóstolo Paulo havia dito que quando ele começou a pregar em Corinto, quando ele foi evangelizar aqueles irmãos, ele não se preocupou em mostrar conhecimento. Conhecimento que seria completamente desnecessário na apresentação do evangelho. Então, essa não foi uma preocupação do apóstolo Paulo. Foi isso que ele disse, a gente vai ler novamente o verso 1 do capítulo 2, quando ele abriu dizendo: eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou o evangelho, como queiram, eu não fiz com ostentação de linguagem e não fiz com ostentação de sabedoria. Mas isso não quer dizer, entretanto, irmãos, que Paulo não tenha colocado alguma sabedoria, não tenha apresentado alguma sabedoria. Tanto é que ele abre o verso 6, que nós acabamos de ler, dizendo o quê? Entretanto. Ou seja, isso não quer dizer que eu não apresentei alguma sabedoria naquilo que eu falei quando eu estive com vocês. A questão é que a sabedoria que Paulo apresentou na pregação é uma sabedoria diferente da sabedoria humana ou da sabedoria dos homens. Por isso ele diz no verso 6, não, porém, a sabedoria deste século. Agora, antes da gente seguir para entender o que ele quer dizer com isso, eu quero que você perceba que ele chamou alguns aí no versículo 6 de experimentados. Algumas boas traduções, talvez seja a sua, traz maduros. E Paulo está se referindo àqueles que vão encontrar, ou àqueles que vão perceber essa sabedoria nas palavras de Paulo. O que Paulo está fazendo aqui, eu já quero adiantar a vocês, é um contraste, um claro contraste com aqueles homens que ficam ovacionando demais a sabedoria humana e a quem Paulo vai chamar mais à frente de meninos, entendeu? Então ele está fazendo um contraste. Aqueles que conseguem discernir e perceber a sabedoria nas minhas palavras são os experimentados, ou são os maduros. Diferente destes que vivem atrás da sabedoria humana, a quem Paulo vai chamar mais à frente de meninos ou infantis. Dito isso, leamos mais uma vez o verso 6 para a gente relembrar o texto. Ele diz, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, os maduros. Aí ele completa, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Quando ele diz não a sabedoria dos poderosos desta época ou deste século, ele está se referindo aos sábios do seu tempo, daquele momento em que Paulo estava vivenciando aquilo ali. Ele está dizendo não a sabedoria dos poderosos do meu tempo, deste século, desta época, que por mais que seja útil em dados momentos, em dadas circunstâncias, essa sabedoria humana, logicamente, ainda assim ela não capacita o homem a crer na mensagem do evangelho como verdade. E é isso que Paulo quer destacar. Ele está dizendo, olha, essa sabedoria que é tão útil, e ela de fato é útil em algumas situações, ela não se torna útil quando o assunto é salvação. Adivinha, esses homens não conseguem discernir, a compreender ou crer na mensagem do evangelho como verdade por meio da sabedoria humana. Não adianta, é o que ele vai dizer. E mais, ele encerra dizendo, um dia essa sabedoria acabará. Junto com quem? Com os sábios, com os homens. É quando ele finaliza o verso dizendo que se reduzem a nada. Essa sabedoria que nem leva à salvação e que vai acompanhar esses homens ao túmulo. Vai servir para nada depois disso. Entendeu? Não servirá para nada depois
da morte desses homens. A segunda informação que ele nos traz, além de que essa sabedoria é diferente da sabedoria humana, é que essa sabedoria promove a salvação. É o oposto daquilo que a gente acabou de falar, né? A sabedoria humana não promove, a sabedoria de Deus é a única sabedoria que promove salvação. Olha o que ele diz no verso 7. Mas falamos a sabedoria de Deus. Ele está fazendo um contraste com a sabedoria humana citada no verso 6. Sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Você percebeu que ele está chamando a sabedoria de Deus aqui de quê? Mistério. E ele está dizendo que essa sabedoria estava antes o quê? Oculta. Estava escondida. Do que ele está falando? Quando foi que essa sabedoria foi revelada, então? Já que ele fala no contexto do passado. Ela estava aí escondida, não está mais. E quando foi que essa sabedoria foi revelada? Quando Cristo apareceu. Tanto é que no capítulo 1, versículo 24, lá no finalzinho do verso 24, preste atenção no verso aí, do capítulo 1, ele diz assim, pregamos a Cristo, aí ele identifica Cristo de que maneira? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Essa sabedoria de Deus. Então veja, a sabedoria de Deus, ela se revela na pessoa e na obra de Cristo. E ele identifica dizendo assim, esse era um mistério que estava escondido, que estava oculto, que os homens não sabiam, que eles não entendiam. Agora eu quero que você perceba algo mais profundo. Ainda assim, mesmo sendo um mistério oculto aos homens, não se trata de algo novo, como se fosse uma novidade trazida por Deus. Deus percebeu os homens se perdendo, então teve uma ideia de trazer uma solução aqui. Não, ele está dizendo, olha, de fato, isso era um mistério, de fato, essa sabedoria de Deus estava escondida aos homens, mas não é uma coisa nova. Isso sempre foi o plano de quem? De Deus. Olha o verso 7. A parte B do verso 7, a metade, para o final, ele diz assim, a qual, está se referindo à sabedoria de Deus, Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Perceba o que Paulo está dizendo aqui de maneira muito profunda, irmãos. Ele está dizendo que Deus já havia pré-determinado ou pré-ordenado ou decidido de antemão essas coisas. E quando foi que Deus pré-ordenou isso? Olha para o texto, não olha para mim. Quando foi que Deus pré-ordenou essas coisas? Desde a eternidade. Ou como diz Paulo em outros textos bíblicos, antes da fundação do mundo, e para a nossa glória ou para a nossa salvação. O que Paulo está dizendo? Gente, essa sabedoria de Deus, que é manifestada na pessoa de quem? De Jesus Cristo, era um mistério. Estava escondido aos homens, mas não é uma coisa nova. Deus já havia pré-estabelecido isso como um plano dele antes da criação do mundo. Era assim que ele nos salvaria. E essa é a sua sabedoria. Compare então, enquanto que a sabedoria humana, tão celebrada, tão desejada pelos crentes da cidade de Corinto, ela se mostra impotente em relação à salvação dos homens, em contrapartida, a sabedoria de Deus, ela se revela num plano pré-ordenado por ele antes da criação do mundo. É como se Paulo fizesse de fato uma comparação. Eu não deixei de ir até vocês com sabedoria. Pelo contrário, eu mostrei sabedoria. Só que a sabedoria que eu mostrei a vocês é muito mais elevada. Não pode ser comparada com a sabedoria dos homens, que é, olha que bacana, impotente em relação à salvação. Que não os capacita a descobrir a salvação. Muito pelo contrário, Paulo já havia argumentado, né? Esse foi o seu primeiro argumento lá, sua primeira argumentação. Os homens olham para o mistério da salvação, olham para a pregação do evangelho, os sábios, aí olham para isso assim, isso é uma loucura. E você fica, não é possível. Como é que um homem desse, como é que uma mulher dessa, como é que alguém tão inteligente, tão capacitado, que se destaca por sua capacidade cognitiva, não entende essas coisas? Falta-lhes sabedoria de quem? De Deus. Sobra-lhes muitas vezes sabedoria
humana. E adivinha, como a gente está vendo aqui o ponto, só a sabedoria de Deus promove salvação. É por isso que eles não conseguiram ser salvos. Paulo está fazendo uma comparação. Enquanto que essa sabedoria tão celebrada por vocês se mostra impotente em relação à salvação, a sabedoria de Deus se revela num projeto de Deus, elaborado, traçado por Ele, pré-ordenado por Ele, antes da existência do próprio mundo. E por isso, somente essa sabedoria promove salvação. Mas há uma terceira informação que ele nos traz aí na nossa breve devocional. É que essa sabedoria não se consegue humanamente. Sei que parece que as coisas estão se repetindo, né? E de fato, Paulo tem essa intenção. É por meio das informações, das coisas que parecem tão óbvias, que ele vai fixando no nosso coração a compreensão dessas coisas. Essa sabedoria de Deus não se consegue humanamente. Olha o que ele diz no verso 8. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Os poderosos do tempo do apóstolo Paulo, ele diz, não conseguiram conhecer isso. Os homens que conseguiram descobrir tantas coisas por meio de sua sabedoria humana, criar tantas formas, descobrir tantos métodos, chegar a tantas boas conclusões, não conseguem descobrir as questões a respeito da salvação. Veja, aqueles que condenaram e que mataram Jesus, por exemplo, os líderes judaicos. Quem eram os líderes judaicos daquele tempo que condenaram e mataram Jesus? Homens que tinham um grande entendimento a respeito da lei. Homens que tinham um grande entendimento a respeito das profecias que faziam alusão ao Messias. Ainda assim, meus irmãos, não conseguiram reconhecer Cristo, a sabedoria de Deus. Não conseguiram. Tire os olhos dos líderes judaicos e olhe para os líderes romanos, que também condenaram e mataram Jesus. O governador da Judéia, por exemplo, Pilatos. O governador da Galileia, Herodes. Homens que estiveram diante de Cristo, mas não conseguiram enxergar nele a sabedoria de Deus. Se esses homens tivessem a sabedoria de Deus, jamais teriam crucificado Jesus. Olha o verso 8 na íntegra. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Por quê, Paulo? Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado. Olha que lindo esse final. O Senhor da glória. Ele era o próprio Deus. E esses homens tiveram a oportunidade de interrogá-lo. Mas adivinha? Não conseguiram, mesmo assim, identificá-lo como a sabedoria de Deus. É intrigante demais isso, irmão. De verdade é intrigante. Como você olha, por exemplo, fugindo do nosso script aqui, me veio agora lembrar de um exemplo disso. Você olha, por exemplo, os escribas, fariseus, saduceus, homens que estudavam a lei e tinham um bom conhecimento da antiga aliança, uma expectativa do Messias. Eles tinham os dados do Messias nas mãos, as profecias a respeito do Messias. Eles faziam as contas a respeito disso, faziam as comparações para tentar enxergá-lo, para que na hora que o Messias chegasse, eles pudessem dizer assim, é esse aí. Aí ele chegou. E eles olharam para ele e disseram, não é esse. Não é possível. E aí vem uma ironia, me permita pensar dessa maneira, mas eu não vejo de outra forma. Um cego sentado à beira do caminho. Um homem literalmente cego, cego de Jericó. E aí ouviu falar de Jesus e conseguiu entender que ele era a sabedoria de Deus. E aí Jesus passa por ele, descobre que Jesus está passando e usa os termos do Antigo Testamento que dizia a respeito do Messias. Jesus, filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Era a maneira como o Messias seria identificado. O que é que aquele homem cego está dizendo? Eu creio que tu és a sabedoria de Deus. Você não consegue identificar um pouquinho de ironia nisso?
Os estudiosos e os religiosos não enxergaram. O cego viu. O cego viu. Homem simples. A sabedoria de Deus. Como é que esses homens não conseguiram entender isso? E agora vem para mim a pérola do texto aqui, do nosso texto. Porque Paulo vai caminhar para encerrar o seu argumento usando a profecia de Isaías. E aqui eu fico triste e ao mesmo tempo feliz. Fico triste porque vou ter que mostrar aos irmãos uma coisa que foi um erro, talvez seu e meu, durante muito tempo. Mas feliz por saber que vou mostrar isso, né? E que a gente não vai errar mais. Veja o que é que ele diz. Ele vai citar a profecia de Isaías, o profeta Isaías, aliás, no versículo 9. E ele diz assim: mas como está escrito, e aqui ele está fazendo referência ao capítulo 64 de Isaías, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que eu quero dizer com isso. Quantas vezes você e eu usamos esse verso aqui para falar a respeito do céu? Quando alguém pergunta assim, e o céu, pastor, como será? Opa! O que é que a Bíblia diz? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, meus irmãos, nem Isaías estava falando disso, e nem Paulo, quando repetiu Isaías aqui. Isso era uma referência ao Cristo. Era uma referência ao Cristo. Veja, os homens do versículo 8, que não reconheceram ele, mesmo vendo, não conseguiram ver, no sentido de entender que era ele. Mesmo ouvindo, não conseguiram entender que era ele. Porque essa verdade, que ele era a sabedoria de Deus aguardada pelos homens, jamais penetrou em seus corações. Não penetrou essa verdade em seus corações. Essa verdade que, segundo o versículo 7, estava oculta, estava, na verdade, preparada para se revelar a um povo. Que povo? Ele identifica aqui aqueles que amam a Deus. Então veja, irmãos, essa sabedoria não se consegue humanamente. Não se consegue. Aí você vai perguntar, então como é que essa sabedoria vem aos homens? Esse é o conteúdo da devocional do próximo domingo, se Deus nos permitir. Porque não dá para a gente tratar tudo essa noite. Mas eu quero concluir com você, fazendo um resumo daquilo que a gente viu até aqui, num tom mais aplicativo, certo? Só escute. A sabedoria humana, ainda que tão desejada e celebrada, não capacita o homem a crer no Evangelho. E, por fim, essa sabedoria cessará junto com os homens. O que ele disse no verso 6. Entretanto, aquele que crê no Evangelho, por mais simples que seja essa pessoa, ele é possuidor da chamada sabedoria de Deus. Uma sabedoria que não lhe dará títulos terrenos, reconhecimento humano, nem conquistas materiais, mas é uma sabedoria que o reaproxima de Deus e que o salvará eternamente. Foi o que ele disse no verso 7. Uma sabedoria que, por estar oculta aos homens, fez com que eles matassem a Cristo no passado, mas continua fazendo com que eles ignorem ou rejeitem a Cristo no presente. E foi o que a gente viu no verso 8. Pois mesmo vendo e ouvindo a Cristo, a verdade não penetrou em seus corações. Essa sabedoria que está na pessoa de Cristo Jesus, como a gente viu Paulo falando no capítulo 1, verso 24, né? Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essa sabedoria é o que Deus havia pré-ordenado para nós na eternidade. E é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa sabedoria é Jesus. Olha o verso 9 novamente, irmãos. Que nunca mais você esqueça, e eu também disso. Eles não viram, é o que está dizendo o texto. Eles não ouviram. Também jamais penetrou em seus corações aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam
De quem ele está falando? Para que nunca mais a gente erre? De Jesus. De Jesus. Se a fé em Cristo Jesus já é uma realidade em sua vida, você é, olha que bonito, um experimentado. Você é um experimentado. Ou seja, em outras palavras, você é um sábio aos olhos de Deus. Feche seus olhos. Agradeça a Deus por isso. Se via como um sábio não, né? Mas hoje já é sair daqui dizendo assim, eita, pela misericórdia e graça de Deus, eu sou um sábio. Pela misericórdia e graça de Deus. Próxima semana a gente vai ver isso de maneira tão clara. Como foi que Deus fez isso conosco, hein? Pessoas tão simples como nós. Agradeça a Deus por isso, irmãos. Se os intelectuais desse mundo, se os sábios, segundo o olhar humano, pudessem entender essas coisas, jamais penetrou em seus corações. Isso não se conquista pela força. Isso não se dá humanamente. Ah, se os sábios desse mundo soubessem desse segredo, eles gostariam de aprender com você. Aquilo que mesmo você ensinando, eles só entenderiam se Deus realizasse o mesmo milagre que já realizou em você. Você é um sábio aos olhos de Deus. Oh, Deus bondoso. Como pode, Senhor, olhar para nós com tanta misericórdia e graça? Quando nós olhamos para nós, Senhor, nós não conseguimos às vezes entender o teu amor, tua misericórdia. Como tornar sábios pessoas como nós, tão pecadoras, que falham contra ti miseravelmente, que despreza muitas vezes o teu chamado, que vive de forma medíocre a vida espiritual, Senhor. Por que nós, tantos homens e mulheres com tanta capacidade cognitiva, a quem o Senhor tem dado o dom da inteligência, da compreensão, ó Deus, tantos físicos, tantos cientistas, tantos matemáticos, tanta gente tão importante, ó Deus, aos olhos humanos, que trazem soluções vindas do Senhor, como dádivas tuas, mas são homens e mulheres que não conseguem ir além quando o assunto é salvação. Aí nós perguntamos, e por que nós? Por que nós? A nós o Senhor abriu os olhos, e esse mistério oculto já não é mais mistério para nós. Já é uma verdade, ó Deus, que habita em nós. Nós te louvamos por isso, Senhor. E se há alguma coisa que podemos te pedir nessa noite, diante do que ouvimos, é aquilo que sempre te suplicamos diante de reflexões como essa. Nos ajude, Senhor. Nos ajuda a transformar toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento em vida piedosa, para que sejamos homens e mulheres mais piedosos, maridos mais piedosos, mulheres, esposas mais piedosas, pais mais piedosos, filhos mais piedosos, para que teu nome, Senhor, seja glorificado em nossas vidas. É só o que nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.